por mais que seja doendo, lá no final Deus tem uma reviravolta para fazer na nossa vida. Mas existem pancadas, existem problemas, existem lutas, existem feridas que vão sendo abertas através dessas sucessivas pancadas, que nós não podemos fazer nada, somente pedir para Deus: tem misericórdia de mim, Jesus, me dá estrutura, me dá força, me guarda. Tem luta, tem dificuldade que a gente passa, que a gente tem possibilidade de reação, a gente resolve, a conta fecha, a gente minimiza a dor, a gente precisamos só de uma semana, alguns dias, alguns meses, e a gente vai lá e resolve o problema e acabou. Me dá estrutura, me dá força, me guarda. Tua graça me basta. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Tem coisas que a gente não pode fazer nada, não está no nosso alcance, não está no nosso controle. É só esperar, é só ter esperança de que, por mais que seja doendo, lá no final Deus tem uma reviravolta para fazer na nossa vida. Essa ave está sendo ferida e ela não pode reagir, recebendo pancada, recebendo machadada, e ela está parada. Por isso que o texto diz que há esperança para uma árvore que foi cortada. É que a gente está olhando o texto já, ela no chão, ela tombada, mas antes de ela cair, ela recebeu sucessivas pancadas. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Livro de Jó, capítulo 4. Nós vamos ler o verso de número 7 até o verso de número 9. Está escrito assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. Repita assim: há esperança para a árvore. Segura. Se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus ramos ou renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará. Diga: o cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Em algumas traduções diz planta nova. Amém? Eu queria hoje pensar com você nesse texto e falar sobre esperança. Deus colocou um tema no meu coração enquanto eu estava meditando nisso. O tema é a esperança. A esperança. A esperança, ela é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, aquilo que espera. A esperança nada mais é do que uma certeza, de que uma convicção de que é possível a realização daquilo que se deseja. A esperança, ela fala de possibilidades. Diga: possibilidades. Uma pessoa esperançosa, ela sempre está vendo possibilidades no meio do caos. Ela sempre está vendo a possibilidade no meio dos momentos mais difíceis da sua vida. Uma pessoa cheia de esperança não significa uma pessoa que não passa ou não tem problema, mas significa uma pessoa que ela sabe que é possível, ela sabe que isso é uma fase, ela sabe que isso é um tempo, ela sabe que isso é só uma vírgula em uma gigantesca história que Deus tem para ela. Como é gostoso, como é inspirador a gente caminhar do lado de pessoas esperançosas, pessoas que carregam essa esperança, essa certeza, que tem essa visão de possibilidades. Às vezes você está tão caidinho, tão desanimado, tão preocupado com tanta coisa. 5 minutos do lado de uma pessoa esperançosa, você fica esperançoso. Um café com uma pessoa assim, ela já te coloca para cima. Todo esperançoso é aquele que consegue levantar os olhos das pessoas e falar: cara, olha lá na frente, vai dar certo, calma. Porque toda pessoa esperançosa, ela sempre vê possibilidade. O não esperançoso, ele sempre vai ver a dificuldade, vai ver, cara, não dá. Mas o esperançoso não, ele sabe que vai ser difícil, mas será possível. A esperança não tem nada a ver com facilidade.
mas tem tudo a ver com possibilidades. Quando você mantém a sua esperança, você está dizendo: é possível. E essa luz que você está enxergando é o que vai fazer você caminhar naquela direção. Isso é tão profundo que já na Grécia Antiga, os filósofos, os pensadores, eles falavam muito sobre esperança. Aristóteles, ele tem uma frase que diz assim: a esperança é o sonho do homem acordado. A esperança é o sonho do homem acordado. O esperançoso é o único que sonha de olhos abertos. Quando você dorme, você fecha o olho, você fica lá naqueles sonhos sem pé e sem cabeça, né? Já viu aqueles sonhos? Cada noite sonha com um troço diferente. E tem gente que acha que às vezes esses sonhos são proféticos, né? Liga para o pastor: pastor, tive um sonho essa noite. Você tem como interpretar? E tu fala: qual foi o sonho? Deus me mostrou cobra engolindo cavalo nadando na praia. Cada sonho, irmão. Fala: não, irmão, isso aí foi a feijoada, amém? Que tu comeu à noite, a barriga pesou. Mas uma pessoa esperançosa, ela sonha acordada. Ela está caminhando, ela está trabalhando, ela está sonhando. A esperança produz sonhos. Tu está com o olho aberto, tu está vendo o teu futuro e está dizendo: cara, é para lá que eu estou indo. É isso que Deus vai fazer na minha família, é isso que Deus vai fazer na minha casa, é isso que Deus vai fazer no meu ministério, é isso que Deus vai fazer na minha igreja, na minha empresa. Então, a esperança é o sonho do homem acordado. Todo esperançoso é sonhador. Isso é muito forte, porque quem perde a esperança perde os sonhos. E quem perde os sonhos parou de viver. Um homem sem sonhos é um homem sem vida. Diga: um homem sem sonhos é um homem sem vida. E um homem que não tem sonhos é um homem que não tem esperança. A esperança vai te apontar o futuro, para onde você está querendo chegar, e os teus sonhos já estão lá te esperando. Então todo esperançoso, ele é um sonhador acordado, de olho aberto. Não precisou nenhum profeta revelar nada, não precisou Deus dar uma visão, não precisou avisar, não precisou de nada. A esperança já é intrínseca. A esperança já diz para nós: continua caminhando nessa direção, que o seu sonho vai se concretizar. E a Bíblia diz que sonhos, ou melhor, a Bíblia diz que esperança é uma pessoa. Diga: uma pessoa. A esperança tem uma voz, a esperança fala, a esperança interage, a esperança te levanta, a esperança te acalma, a esperança te afaga, a esperança te abraça. A esperança está contigo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A esperança veio contigo para o culto, vai voltar para a sua casa com você. A esperança vai deitar com você, vai acordar com você, e amanhã, mais uma nova semana, cheio de dificuldade, ela estará presente. Pergunte para mim: pastor, quem é essa esperança? A Bíblia diz assim: Jesus em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Todo esperançoso, ele sonha. Por que sonha? Porque tem alguém dentro dele dizendo assim: vai acontecer. Aleluia. Os gregos diziam que a esperança era um sentimento, mas Jesus veio através da palavra dele dizendo que a esperança é uma pessoa. Cristo em nós, a esperança da glória. É por isso que o crente é tudo louco, tudo sonhador, irmão. Nós somos as pessoas mais sonhadoras da face da terra, a que mais crê, a que mais espera. O mundo está desistindo, mas a gente está orando, dizendo: já deu certo em nome de Jesus. Está um monte de gente pulando do barco, a gente está remando no meio da madrugada, naquela tempestade, com esperança, porque daqui a um tempo vai vir, aleluia, aquele homem andando sobre as águas, para acalmar a tempestade, para acalmar o mar. Você está me entendendo essa noite aqui? Irmão, a esperança é uma coisa muito importante a gente manter e conservar na nossa vida, porque quem perde a esperança, perde consigo, perde também a paciência de esperar. Não tem como a gente ser paciente e ao mesmo tempo não ter esperança. Quem perde a esperança perde a paciência de esperar. Porque se a esperança é o nosso sonho acordado, é sonhar de olhos abertos. Ora, se eu não tenho mais esperança, então não tenho mais projeção, não tenho mais projetos futuros. Eu não tenho mais por que eu acordar de manhã.
E isso rouba a minha paciência de esperar. Como eu vou esperar em algo que eu não creio? Como eu vou esperar em algo que eu não tenho mais certeza que vai se cumprir? Como eu vou esperar em algo que os meus olhos, pela fé, meus olhos espirituais já estão fechados, tampados, escurecidos? Então, quem perde a esperança, perde a paciência de esperar. Sabe por que Judas, após ter traído Jesus, sabe por que ele foi se enforcar? Não foi só por causa do remorso. Foi porque Judas, ele não teve esperança para esperar. Se Judas tivesse esperado até domingo de manhã, a história de Judas seria diferente. Por que Pedro não se enforca e Judas se enforca? Sendo que os dois traíram Jesus na mesma noite. Qual a diferença da traição para a negação? Na sua essência nenhuma. A diferença foi que Judas ainda ganhou dinheiro com isso e Pedro não. Mas um tira a vida e o outro não tira. Porque Judas, ele perdeu a esperança. E quando se perde a esperança, então você perde a paciência de esperar. Por não saber esperar, Judas tirou a vida dele antes do domingo da ressurreição. Se Judas tivesse segurado a onda, se Judas tivesse tido esperança naquilo que Jesus disse: olha, no terceiro dia eu vou voltar, eu vou levantar dos mortos, eu vou ressuscitar. Por mais que ele tivesse com remorso, por mais que ele tivesse com dor, mas se ele tivesse esperança, olhasse para o futuro e dissesse assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar até domingo, e se nada acontecer no domingo eu resolvo a minha vida. A história de Judas não estaria do jeito que está na Bíblia. Quando Jesus ressuscitou, diz a Bíblia que Jesus olhou para aquelas mulheres e disse assim: vão lá, avisam os meus discípulos e avisam também a Pedro. Por que a Pedro? Porque Pedro estava vivo. Pedro esperou, Pedro teve esperança. Mas o nome de Judas não aparece, porque Judas não esperou. Mas se Judas tivesse esperado, estaria escrito diferente. Jesus ia dizer para as Marias: vão lá, avisem os meus discípulos, avisa Pedro e também avisa Judas, que eu quero me encontrar com eles lá na Galileia. Quando a gente perde a esperança, a gente não tem paciência de chegar no domingo. Quando a gente perde a esperança, a gente já entrega o jogo na quinta-feira mesmo, na sexta-feira mesmo, diante da dor, diante do fracasso, diante da decepção, diante de alguma coisa que a gente fez que talvez a gente não consegue se perdoar. A gente começa a perder a esperança de um Deus que perdoa, a esperança de um sepulcro que pode ser, a pedra pode ser removida e Jesus vir na nossa direção. E aí a gente acaba trocando as mãos pelos pés, e de vez a gente ir para os pés de Jesus no arrependimento, a gente constrói as nossas forcas e tiramos a nossa vida. Porque toda pessoa que ela não tem esperança, ela se sufoca, ela se precipita, ela não tem mais fôlego para viver. É isso que aconteceu com Judas, porque ele perdeu a esperança, então ele perdeu a paciência de esperar. E Deus me trouxe essa noite para dizer para você: não perde a tua esperança. A sexta-feira vai passar, o sábado vai passar e o domingo sempre vem. Aguenta firme, por mais difícil. Talvez você cometeu algum erro, alguma coisa, isso está te consumindo, te carcomendo por dentro, mas Deus está dizendo para você: existe esperança. É uma questão de tempo, é uma questão de os dias correrem, e você vai ver que vale a pena esperar, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Eu não estou falando sobre motivação, eu estou falando sobre esperança. Motivação é algo que você precisa todo dia, que alguém venha e te motive, alguém com uma frase, com um insight, com alguma coisa. O mundo hoje vive por motivação, motivo para poder agir. Se não tiver motivo, então não age. Eu estou falando de esperança, é diferente. Uma vez que a esperança está no teu coração, você não precisa mais que alguém alimente isso. Você já acorda sabendo que na noite passada o choro durou, aleluia, aquela noite inteira, mas ao amanhecer as misericórdias do Senhor se renovaram sobre você, e automaticamente a alegria vem sobre a tua casa, sobre a tua vida. Irmão, Jesus não ofereceu para nós uma palavra motivacional. Jesus colocou em nós
nós uma presença que gera esperança. E Ele está dizendo para você: aguenta firme, segura a onda, não cometa nenhuma bobagem, tenha paciência, espera com esperança, que já já as coisas vão mudar. Aleluia. Já já, aleluia, o choro vai dar lugar à alegria. Já já o fracasso vai dar lugar ao sucesso. Já já as dores vão dar lugar aos testemunhos. Levante sua mão, abra sua boca e glorifique a Deus por esta palavra, porque Ele te trouxe aqui para dizer: ainda há esperança. Noite, mais alegria. Esperança. Vem pela manhã. Esperança. Eu creio. Ainda. Esperança. Ah, se Judas tivesse esperado até domingo. Não haja fruto. Ah, se Judas tivesse esperado até domingo. Tudo da oliveira me dá. Todavia me alegra. É a esperança que faz você esperar. Todavia me alegra. É a esperança que faz você suportar. Todavia me alegra. É a esperança que faz você permanecer. É a esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Sabe por que a gente crê que Jesus vai voltar? Porque é uma esperança dentro de nós. É uma esperança que diz de possibilidades. Vai acontecer. Mas por que muitas pessoas acabam perdendo a esperança? Por que muitas pessoas acabam perdendo essa virtude, essa graça de Deus derramado no nosso coração, chamada esperança? Por causa das sucessivas pancadas da vida. Enquanto eu meditava nessa palavra, algo me chamou muito a atenção aqui. As sucessivas pancadas da vida têm feito com que muitas pessoas vão perdendo a esperança ao passar do tempo. Nós lemos um texto aqui no livro de Jó, onde fala de uma árvore que foi cortada. Ela foi o quê? Ela foi o quê? O texto não diz que ela foi arrancada. Ela foi cortada. E como você corta uma árvore naquele tempo? Naquele tempo, o único instrumento que tinha para você cortar uma árvore era machado. E quando você usa um machado contra um tronco de uma árvore, quantas pancadas você tem que dar para ela vir abaixo, para ela tombar? Inúmeras. Jó está dizendo que uma árvore foi cortada, e ele traz isso como simbologia da vida dele, e aplicando aqui na nossa vida também. Às vezes nós estamos como uma árvore que recebe tanta pancada, tanta machadada, tanta coisa da vida, e vai batendo, e vai penetrando. Pancada dentro de casa, pancada fora, pancada nos relacionamentos, pancada do mundo espiritual, pancada, sucessivas pancadas. E isso, ao passar do tempo, constantemente, sem a gente perceber, vai trazendo dor, vai trazendo marcas. E aos poucos a gente vai ficando fraco, vai perdendo a esperança. Às vezes a gente perde a fé, porque essas pancadas machucam. A árvore, ela não é arrancada, porque tem coisa na nossa vida, irmão, se acontecesse de uma forma rápida, era menos dor. Algo de supetão é só arrancar e pronto, acabou. Mas não, tem coisa que fica ali, pá, 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 pá. Às vezes meses, às vezes semanas, às vezes anos. Isso vai gerando em nós, às vezes, uma frustração, alguns pontos de interrogações, a gente perguntando: meu Deus, será que vai fazer sentido eu viver isso? Será que vai fazer sentido eu estar? Será que vale a pena viver nessa situação? É tanta dor, é tanta luta, é tanta pancada. E quando a gente pensa que não, a árvore, ela tomba, a árvore cai no chão. Talvez essa árvore aqui do livro de Jó, talvez ela estivesse vivendo a sua melhor estação, porque ninguém corta uma árvore por cortar.
Ou alguém está interessado em alguma coisa que essa árvore tem para dar, ou ela está no meio do caminho, é muito grande e está atrapalhando alguém. Alguém está incomodado com isso. Talvez essa árvore estivesse na sua melhor estação de frutos, mas de repente tudo mudou. De repente começou um machado descer contra ela, e dá-lhe pancada, e dá-lhe problema, e dá-lhe pancada, e dá-lhe problema, e dá-lhe dificuldade, e de repente tudo começa a mudar. Você está vivendo o melhor tempo, a melhor estação da sua vida, decolando, e de repente parece que o teu dia que está ensolarado e começa a se encher de nuvens enegrecidas, carregadas, e o dia vira noite. A alegria começa a se transformar em choro. E aí você sente que começa a você entrar num tempo de prova, um tempo de luta, um tempo de dificuldade. Alguém se identifica com algum momento assim? Que tu fala: meu Deus, o que aconteceu da semana passada para essa semana? O que aconteceu do ano passado para esse ano, Senhor? Não estou entendendo nada. O melhor momento da árvore, a melhor estação da árvore, e o machado vem, e de repente tudo começa a não fazer sentido. E pasme, a Bíblia vai dizer que essa árvore, ela está sendo cortada, ela está sendo ferida, e ela não pode reagir. Diga assim: árvores não reagem. Tem luta, tem dificuldade que a gente passa, que a gente tem possibilidade de reação, e te resolve. A conta fecha, a gente minimiza a dor, a gente precisamos só de uma semana, alguns dias, alguns meses, e a gente vai lá e resolve o problema e acabou. Mas existem pancadas, existem problemas, existem lutas, existem feridas que vão sendo abertas através dessas sucessivas pancadas, que nós não podemos fazer nada, somente pedir para Deus: tem misericórdia de mim, Jesus. Me dá estrutura, me dá força, me guarda. Tua graça me basta. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Tem coisas que a gente não pode fazer nada, não está no nosso alcance, não está no nosso controle. É só esperar, é só ter esperança de que, por mais que isso seja doendo, lá no final Deus tem uma reviravolta para fazer na nossa vida. Essa árvore está sendo ferida e ela não pode reagir. Está recebendo pancada, recebendo machadada, e ela está parada. Por isso que o texto diz que a esperança para uma árvore que foi cortada. É que a gente está olhando o texto já, ela no chão, ela tombada, mas antes de ela cair, ela recebeu sucessivas pancadas. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Ela não pode fazer nada. E essas pancadas vão arrancar 3 coisas desta árvore. Primeiro, a sua grandeza. A Bíblia diz que essas pancadas arrancaram a sua grandeza. Ela foi cortada. Então, se a árvore foi cortada, ela estava desse tamanho, ela ficou desse tamanho. A primeira coisa que essas pancadas fizeram com ela foi tirar a sua grandeza. Ela estava no melhor momento, na crista da onda, grande, viçosa, talvez na melhor estação de todas. E de repente começou a vir pá, 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 e ela tomba. Cortaram a sua grandeza. Segundo, tiraram a sua vida. A Bíblia diz que as suas raízes envelheceram. Diga: raízes envelheceram. Você sabe que a vida da árvore depende da qualidade da sua raiz. Você sabe que a vida da árvore depende do estado da sua raiz. O texto diz: ela foi cortada, perdeu a grandeza, e ela está perdendo vida. As suas raízes começaram a envelhecer. As suas raízes começaram a ficar expostas. As suas raízes começaram a perder vida. Não há ânimo, não há alegria, não há vontade, não há desejo, não há satisfação. Ela foi diminuída e ela está morrendo aos poucos. Terceira situação dessa árvore: a sua beleza começa a ser transformada. Essas pancadas vão mudar a sua beleza, porque a Bíblia diz: e ficou o tronco
morrendo no pó. Em algumas traduções, o tronco morreu no pó. Uma árvore que está dando fruto, uma árvore que está na melhor estação, ela é cortada, a raiz é envelhecida e o seu tronco começa a apodrecer no chão, no pó. A sua beleza, a sua aparência, a sua estética, a maneira como se apresenta foi totalmente transtornada, transformada, porque é assim que o diabo faz. Primeiro ele tira você do lugar que você está, do momento que você está vivendo. Ele tenta desestabilizar você. Uma vez desestabilizando você, você cai no chão. Então ele vem e começa a atingir nas suas raízes, que é onde você tem vida. E sem vida você não consegue reerguer. E aí você começa a se sentir desanimado, você começa a ficar depressivo, você começa a ficar em um marasmo, você não tem vontade de mais nada na tua vida. E isso vai gerando você o quê? O teu tronco vai morrendo no pó. Daqui a pouco você não cuida mais de você, não cuida mais da sua família, não cuida mais da sua casa, não cuida mais da sua vida com Deus. E daqui a pouco não há mais beleza, não há mais formosura, não há mais nada que agrade, não há mais nada que aproxime. Escute, essa pregação não é sobre árvore, essa pregação é sobre mim e você. A árvore só está aqui para chamar a sua atenção. Mas eu quero que você entenda que a Bíblia diz assim, e aqui eu quero começar a pregar, que mesmo na situação que essa árvore se encontra, o texto diz: há esperança para a árvore que foi cortada. Aleluia, que as raízes estão envelhecidas, que o seu tronco está morrendo no pó. Há esperança. A Bíblia não está dizendo que há esperança para uma árvore que está de pé. A Bíblia não está dizendo que há esperança para uma árvore que está bem. A Bíblia está dizendo, ela está caída, ela está cortada, ela está envelhecendo, as tuas raízes estão apodrecendo. Tu olha para ela e você pode até dizer morreu, mas Deus, quando olhou para a árvore, disse: ainda há esperança. Ainda há esperança, ainda há esperança, ainda há possibilidade de recomeço. Talvez você chegou aqui assim, sem vida, cortaram a tua grandeza, tiraram a sua vida, mas Deus está olhando para você e dizendo assim: há esperança. A esperança, 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 a esperança. Porque qualquer pessoa que se aproximasse dessa árvore ia dizer: acabou. Mas não é qualquer pessoa que está dizendo isso, é Deus. Deus se aproxima da árvore mais deteriorada, mais arruinada, mais no pó. A Bíblia diz que o tronco já estava apodrecendo no pó. Deus se aproxima e diz assim: a esperança. A esperança. Deus é o único que investe em árvores tombadas. Eu sinto a presença dele aqui. Deus é o único que acredita em árvores que o tronco já foi cortado e as raízes já estão envelhecendo. Deus é o único que diz: não acabou não, daqui a um tempo ela vai voltar a dar fruto. Daqui a um tempo essa família vai voltar a dar fruto. Daqui a um tempo esse ministro vai voltar a me servir, a dar fruto. Daqui a um tempo as coisas mudam, porque há esperança. E a esperança para Deus não é um sentimento. A esperança para Deus é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Se Jesus venceu a morte, se Jesus conseguiu vencer o inferno e a morte, o que Ele pode fazer com uma árvore tombada nessa noite? O que Ele pode fazer com você nessa noite? Levante sua mão. Ele está dizendo para você: não acabou. Ele está dizendo para você: não acabou, não terminou. Há esperança para uma árvore, mesmo que esteja cortada, envelhecida, caída ao pó. Há esperança para essa árvore. Você pode ser boca de Deus para alguém perto de você. Diga para ela: não acabou. Não acabou. Está luta lá na tua casa, está luta lá no teu dia a dia, mas Deus está dizendo para você: aguenta firme. Talvez as machadadas da vida te colocaram no chão. Talvez as machadadas da vida cortaram a tua raiz. Talvez a machadada da vida arrancou de você a beleza, aquela alegria. Mas Deus está dizendo para você: essa noite vai mudar.
A esperança, a esperança, a esperança para a árvore. Olha só o que a Bíblia vai dizer, irmão. A Bíblia vai dizer que há esperança para essa árvore. E mesmo ela estando no chão, mesmo ela estando com as raízes envelhecidas, diz o texto, ainda se renovará. Eu vou repetir o que está escrito, ainda se renovará. Ela está no chão, mas Deus está dizendo, ainda se renovará. Olha para mim, Deus está dizendo de um tempo novo, de algo novo. O texto diz, o tronco foi cortado. A Bíblia está dizendo que o tronco caiu por um lado, ficou a raiz envelhecida, só com um pedacinho de árvore do outro lado, o tronco foi arrancado. Olha para mim, Deus não está dizendo que a esperança dessa árvore é que se pegue o tronco que caiu, que foi cortado, que já acabou, e coloque no lugar, enxerte, colhe. Não! O texto diz, ainda se renovará. Deus está dizendo, esqueça o tronco. Esqueça o tronco que está apodrecido. Esqueça o tronco que foi cortado. Aleluia. Vai nascer um broto novo. Está se renovando algo novo. Aleluia, aleluia, um tronco novo. Deus está dizendo, quem tem esperança não está velando sobre um tronco que já está apodrecendo. Quem tem esperança não está chorando por aquilo que passou. Quem tem esperança já está celebrando algo novo que está nascendo, que está acontecendo. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. O segundo vinho vai ser melhor do que o primeiro vinho. Ei, Deus está dizendo para você, há um tempo de renovação. Renovação. Deus está dizendo, não se apegue. Sinta a presença de Deus aqui nessa palavra. Não se apegue, porque o tronco já está morrendo no chão. A renovação não vai ser sobre o tronco, vai ser sobre a raiz que está envelhecendo, e só sobrou um pedacinho de árvore. Deus está dizendo, é aqui, filho. Esquece o que deitou e olha para aquilo que permaneceu de pé ainda. Mas Deus, o que permaneceu de pé é desse tamanho, e o que está caído é desse tamanho. Fica tranquilo, o que eu vou fazer daqui, o que vai renascer daqui, o que vai ser renovado daqui, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, e será maior do que aquele tronco que você perdeu lá atrás. Deus vai restituir 7 vezes mais o tempo que foi consumido pelo gafanhoto. Deus está dizendo para você, pare de ficar tendo esperança com um tronco velho. Comece a olhar para a raiz, para o broto, que ele vai trazer uma renovação sobre a tua casa. Essa árvore não perde esperança, e por não perder a esperança, Deus diz assim, olha, ela está no chão, mas ela vai ser renovada. Ela vai ser renovada. Eu gosto muito dessa palavra que aparece aqui. Ela renovará. Ela, em algumas traduções, ela tornará a brotar. Em outras traduções ela viverá renovos. Aleluia. Nós não estamos falando de algo que está bem, nós não estamos falando de algo que está despontando, nós estamos falando de algo que foi paralisado, um processo, algo que foi estancado, um crescimento, algo que foi recebido sucessivamente pancadas, e agora parece que tudo acabou, e Deus faz questão de falar, ainda assim se renovará. Se renovará. E essa árvore, ela não perde a esperança. O texto diz, a esperança para a árvore. Deus está dizendo, essa árvore, ela sabe o poder que ela tem de renovação. Deus está dizendo que essa árvore não está olhando para o tronco e dizendo acabou. Ela está com esperança, olhando para dentro e dizendo, já já vai nascer um broto novo, já já vai acontecer algo novo. O tronco é aquela porta que se fechou. Quem tem esperança não olha para a porta que se fechou. Aleluia, já se alegra pela porta que Deus vai abrir. Vai nascer algo novo. O tronco velho é pessoas que saem da nossa vida, e quem tem esperança não fica sobre isso, chorando, já foi, já foi. Ló já foi embora, acabou. Mas tu fica se alegrando por aqueles que Deus vai colocar no nosso caminho para viver essa renovação. Deus está dizendo, esperança não é sobre o que passou, esperança é sobre aquilo que está acontecendo.
esperança não é chorar o que foi. A esperança é se alegrar pelo aquilo que está vindo na sua direção. Eu sinto a presença de Deus e dizer para você: essa semana vai ser uma semana de muita alegria na tua vida. Mas você chegou aqui, subiu aquela rampa com uma árvore cortada, machucada, ferida, mas Deus está dizendo para você: tem esperança. Ainda que tenha um toquinho de esperança, faz assim com a mão. Diga assim: só sobrou um toquinho e uma raiz envelhecida. Diga: mas é o cheiro das águas. Mas é o cheiro das águas. Isso fala de recomeços. Começar do zero. Posso começar do zero. Quanto tempo demora para uma árvore crescer, irmão? Quanto tempo demora para uma árvore ficar viçosa? E quanto tempo demora para você cortar ela com a machadada? É isso que essa árvore está vivendo. É só um tronquinho agora. Tudo aquilo que ela construiu durante esses anos caiu por terra. Tudo aquilo que ela construiu por esses anos está apodrecendo no pó. E só sobrou um toquinho. Um toquinho de fé, um toquinho de esperança. Aí o nosso Deus vem e diz assim: ao cheiro das águas. É muito forte isso. Ao cheiro das águas. Ela vai começar a renovar. Vai começar a nascer umas novas folhagens, um novo brotinho. Alguém vai dizer: vai começar o processo tudo de novo. E Deus vai dizer: vai começar. Mas dessa vez vai ser diferente. A glória da segunda casa vai ser muito maior que da primeira. Eu estou dizendo: fica tranquilo, vai valer a pena. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O machado, enquanto o machado estiver batendo no tronco, ainda tem esperança. O problema é quando ele começar a tocar na raiz. Porque a árvore foi cortada no tronco, a árvore não foi cortada na raiz. Enquanto você está enraizado em uma terra, enquanto você está ali esperando o tempo propício de Deus para sentir o cheiro das águas, e já já eu falo sobre isso. Meu irmão, então tem esperança para você. Pode passar uma semana, pode passar um mês, pode passar. Você vai reconstruir tudo de novo, você vai viver de novo, você vai alcançar de novo. Porque o diabo pode tirar teu dinheiro, pode tirar o teu tempo, pode tirar o que for de você, mas ele não tira de dentro de você a graça, a fé, a esperança, a unção de Deus. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite. Levanta sua mão em nome de Jesus. Deus sabe como tu chegou com o teu coração essa noite aqui. Eu quero que em alguns segundos você abra a sua boca e comece a glorificar a Deus. Comece já a glorificar a Deus por essa palavra. Comece a glorificar a Deus, porque tu entrou aqui como um tronquinho, como um broto, com um cotoco de árvore. Mas você vai sair daqui de um processo de crescimento, do renovo de Deus. Será que você pode abrir a sua boca e glorificar a Jesus um pouco? Eu quero ouvir a sua voz glorificando a Deus. Vamos. Vamos, o diabo está mandando você se calar, mas Deus está dizendo: abra a boca, filho, e me glorifique enquanto a machadada vem. Vai me dando glória, vai me dando glória. Eu não vou deixar ninguém tocar na tua raiz. Eu não vou deixar ninguém tocar na tua raiz. O tronco pode envelhecer, mas o cheiro das águas vai te colocar de pé novamente. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Pode chorar, pode chorar. Escuta o meu clamor. A raiz é a esperança é a raiz. Preciso de Escute, olha para mim.
Porque esse toquinho de árvore tem esperança. Porque a Bíblia diz que há esperança para uma árvore que foi cortada, sendo que seu tronco já está alargado de um lado, envelhecendo, já há muito tempo isso aconteceu. E Deus diz: não, mas ainda há esperança para ela. Da onde ela tira isso? Da onde vem essa convicção? Da onde vem essa certeza? Olha para mim. O cheiro das águas aqui não fala de rios. A vida inteira eu ouvia isso, eu achava que era sobre rios. Não é. Não é cheiro de água de rio. Não é. Você pode pesquisar isso. O cheiro das águas aqui não está falando de rios. O cheiro das águas aqui está falando de chuva, sereno. Por quê? Porque essa árvore ela será renovada não por coisas de baixo. Se fosse cheiro de águas de rio, a esperança dela está aqui embaixo. Mas hoje eu meditando nisso, o Espírito Santo falou no meu coração: filho, o cheiro de águas é por causa da chuva. Eu falei: como? E o Espírito falou: pesquisa. E eu fui pesquisar. O cheiro de águas era o começo de uma grande chuva, que começa com aqueles pinguinhos, serração nós chamamos, orvalho. E quando começa, quem mora em lugar de chão batido sabe o que eu vou falar agora. Quando a água começa a cair, as primeiras gotas começam a cair, qual o cheiro que sobe? Cheiro de águas, cheiro de terra molhada. O que a Bíblia está dizendo? Que essa árvore ela foi cortada, sua grandeza foi derrubada, a sua vida foi envelhecendo, a sua beleza foi tirada. Mas aquele toquinho de árvore está dizendo assim: daqui a pouco vai começar a chover. Eu já sinto o cheiro de terra molhada, ao cheiro das águas. A Bíblia não está dizendo que ela entrou em um rio. A Bíblia não está dizendo que ela foi até as águas. A Bíblia está dizendo que as águas estão vindo até ela. A Bíblia está dizendo que a esperança dessa árvore não é de baixo, a esperança dessa árvore vem de cima. Deus está dizendo para aquele toquinho, dizendo assim: aguenta firme, já já vai começar a chover. Já já vai começar a cair as primeiras gotas. Já já tu vai sentir o cheiro das águas. Já já tudo muda. Já já tudo vai ser transformado. E essas águas, essa chuva é Deus, é a presença do Espírito Santo, é a presença de Jesus em nós. E essa dinâmica não mudou, é a mesma. A gente está caído, a gente está desanimado, às vezes tiraram tudo de nós, mas lá no nosso coração, e essa tarde eu orei em relação a isso, e eu disse: Senhor, basta somente algumas gotas de chuva, basta somente uma palavra, basta somente alguns minutos sentindo a tua presença. Tudo muda, tudo é transformado, tudo é transformado, tudo muda, tudo muda. Nós não precisamos dar um mergulho, basta somente o cheiro das águas para que haja uma transformação no nosso coração, na nossa vida, na nossa história. Faça assim, respira, diga assim: a esperança. Respira fundo, diga: eu estou sentindo o cheiro. Está começando a chover aqui. Está começando a chover aqui. E esse cheiro fala de uma chuvinha fraca que vem molhando a terra de uma forma imperceptível. Aleluia, não é uma chuva que vai molhar o teu cabelo, que vai estragar a tua chapinha. É uma chuva que quase não se percebe, mas tu sente o cheiro quando ela bate. E Deus está dizendo: algo tão pequeno tem um poder tão grande para fazer essa árvore ser renovada e se colocar de pé de novo. É por isso que o diabo luta contra você, para você não chegar em um lugar desse. É por isso que essa semana foi uma luta, foi uma provação contra você, porque o diabo sabia que aqui nesse lugar é o lugar onde Deus começa a derramar chuva sobre as árvores cortadas. Espírito Santo, tu és lindo.
Ramamanto ribasei, cantarada babasei. Sinto o cheiro, irmão. Sinto o cheiro das águas. A esperança para a árvore que foi cortada. Se for cortada, ela tornará a brotar e os seus renovos vingarão novamente. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro das águas, com o cheiro de águas, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Toda renovação na nossa vida, toda reconstrução de Deus na nossa história não começa a partir de uma abundante chuva. Ela se inicia nas pequenas gotas que caem sobre o nosso coração. É só um broto, mas todo broto é uma árvore em potencial. Olha para mim, minha irmã. Vai passar. Deus sabe que essa palavra é para você. Vai passar. Vai passar. A única finalidade de Deus mandar chuva sobre um tronquinho de árvore que foi cortado é para que ela se levante novamente. A esperança, a possibilidade de reconstrução, a possibilidade de recomeço, a possibilidade de frutificar novamente. A possibilidade, e não espere Deus vir com uma chuva pesada no início desse processo, não. Pode ser que daqui a alguns dias isso venha a se avolumar, mas o texto aqui é ao cheiro das águas. Respira de novo. Começou a chover. Se a terra começou a receber gotas, já já essas gotas vão cair em cima daquilo que sobrou da árvore, daquele brotinho, daquele tronquinho de árvore. Vai começar a chover lá. E alguém pode dizer assim: não, mas isso é insignificante, isso não presta para nada. Para você, incrédulo, Tomé. Mas para o nosso Deus, a Bíblia diz: ao cheiro das águas, ao cheiro da água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Se tem uma graça que Deus coloca sobre a nossa vida, nós que somos cristãos, nós que cremos em Jesus Cristo, se tem algo que Deus coloca sobre nós, é uma graça chamada resiliência. Diga resiliência. Diga resiliência. Resiliência não tem nada a ver o quanto você fica de pé. Resiliência tem tudo a ver o quanto você se levanta quando cai. Diabo vem e derruba, pá, está de pé de novo. Diabo dá uma, cai de novo, está em pé de novo. É resiliência. O que é resiliência? Pega um elástico, sabe elástico? Sabe aqueles elásticos de dinheiro? Quem lembra desse elástico? Pastor, não lembro nem de dinheiro, quanto mais elástico, mais amém. O que é resiliência? É a qualidade, é o dom de, depois de você ser comprimido, pressionado, quando você solta, o que acontece? Você volta para o seu estado original. Isso é resiliência. É sempre voltar para o teu estado original, voltar para a centralidade. Pau está quebrando, está se arrastando, mas daqui a pouquinho, pum. É isso, não estourou? Não. Resiliência. A árvore foi cortada, passa alguns dias lá, já está brotando, dando ramos, dando fruto. Tu fala: rapaz, o que aconteceu? Resiliência, está voltando para o seu estado original. É por isso que nós somos o povo mais louco da face da terra. A gente da semana inteira se enrola com o leão, se enrola com o urso, tem que enfrentar a muralha, tem que enfrentar Jezabel, é gigante, é faraó. E no domingo a gente volta no mesmo lugar para dizer: eu venci, Senhor, 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 eu venci, Senhor. Ah, isso é resiliência. É resiliência. O mundo inteiro e minha alma se perder. Segura. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: crente
borrachinha de Jesus. Diga, você é um mão elástico nas mãos do Senhor. Diga, tu vai ser esticado, mas quando te soltar, você vai para o teu estado original. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu vou começar a marchar. A esperança, a esperança, a esperança, a esperança, a esperança. Eu digo assim: ao cheiro das águas, mais forte, ao cheiro das águas, significa aquela chuvinha fraca que vem molhando a terra. Irmão, eu já falei isso em algumas pregações, mas tem gente que não lembra e tem gente que não viu. Então você que já fez isso, amém. O que você que não fez, receba. Coloca o dedinho assim, ó. Como é que vai acontecer? Como Deus faz? Toda grande chuva começa com pequenas gotas. Silêncio, para, fecha tudo. Uou, finado Ju. Uou. Faz assim, ó. Mais alto, alto. Isso é o cheiro das águas. Pinguinhos bem fraquinhos. Mas a nuvem vai se aproximando. Coloca 2 dedos agora. Calma, pentecostal, não dá glória não, calma. Ó, silêncio. Não é mais cheiro de águas. Agora está chovendo um pouquinho mais forte. Aí a nuvem vai se aproximando daquela árvore que foi cortada. 3 dedos agora. Está mais forte. 4 dedos. Já tem que fechar a janela, né? 5 dedos. É isso que Deus tem na tua vida. É isso que Deus vai fazer na tua casa. É isso que Deus vai fazer nos seus sonhos. É isso que Deus vai fazer nos teus filhos. É isso que Deus vai fazer contigo essa noite. Aquilo que está começando de uma forma silenciosa vai terminar de uma forma barulhenta. Aquilo que começou com 5 pães e 2 peixinhos vai terminar com 12 cestos cheios. Não desista, não pare, não entregue os pontos, não tire a própria vida, não